Gente, bom dia, é uma alegria, irmã. Assim, olha, eu estou muito, muito feliz de poder contribuir nesse momento. É um momento de novo ensino médio que está precisando de esclarecer muitas coisas, né? Porque tem muitas possibilidades para esse novo ensino médio. E aí a gente tem que sempre olhar para a nossa realidade. Então, eu vou explicar o que eu estou fazendo, e aí eu vou partir de onde vocês estão. Certo? Eu poderia começar do zero se vocês falassem, ó, não fizemos nada. Aí a gente começaria do zero. Mas como eu já sei que tem uma certa caminhada, a gente vai partir de onde vocês estão. Então, eu sou o professor Douglas, sou professor de matemática, atuo hoje em todos os estados brasileiros, pelo menos com alguma escola, para fazer essa reformulação das documentações, né, pedagógicas, e cada estado está trabalhando com seus currículos, né? Então, os currículos estão sendo homologados aos poucos. Então, à medida que o currículo é homologado, a gente tem que fazer as atualizações das documentações pedagógicas. Então, meu trabalho hoje, ele é ajudar as escolas a olhar para o seu PPP, né, que é a sua identidade, a sua essência, olhar para aquilo que realmente a escola quer fazer dentro das suas condições e dentro da sua essência, né? Vocês são uma escola que tem também a questão pastoral, então quando a irmã aí começa a falar a respeito, né, José, por favor, irmã, para vocês verem como que eu sou, tá? Que eu vou começar a conhecer a escola e lendo documentação de vocês. Irmã, só para a gente entender o início aqui, é José Alamano. Mano. Eu Com dois confesso. L. Pronto. Eu confesso que sabe onde eu vou conhecer melhor essa história? No PPP de vocês, acredito eu, né? Que tem lá todo o histórico da rede, da escola. E aí a primeira coisa que eu vou precisar ver é a documentação pedagógica. Então eu vou ler toda a documentação de vocês, vou conhecer a história um pouco mais, até para tirar dúvidas. Eu adoro conhecer as histórias, né, das escolas e conhecer a essência de vocês. Tudo bem? Dentro dessa essência, nós vamos verificar o que precisa ser mudado do PPP por conta do Currículo Paulista e da BNCC. Então, tem algumas coisas que vão precisar ser alteradas, né? Mas eu tenho que ver o PPP para saber o que, de fato, precisa ser alterado. Eu já vi que vocês começaram também mudanças na matriz, né, curricular de vocês já começaram a pensar na questão das cargas horárias e reformular isso. Então, eu vou precisar entender como vocês distribuíram as aulas para ver se está atendendo a lei. Então, eu vou analisar toda a matriz de distribuição de aula de vocês. E regimento a gente deixa para o final, depois que a gente mudar toda essa parte. Então, essas 3 documentações pedagógicas é onde eu posso contribuir nesse momento, certo? Sempre personalizando dentro do que vocês são. Eu nunca vou intervir naquilo que é a essência de vocês. Tudo bem? Então, eu leio o PPP e eu não vou ficar julgando, criticando ou falando algo do PPP. Eu vou só fazer apontamentos. Olha, está faltando falar às vezes de competência, olha, ficou faltando falar de área do conhecimento. Então, eu vou começar a fazer apontamentos para vocês perceberem onde precisa ser alterado. Né? Eu não escrevo PPP, só para vocês entenderem um pouco do meu trabalho, eu não posso escrever um PPP de uma escola que eu não conheço. Né? Então, eu sempre vou passar essas alterações, eu corrijo, eu faço ponderações e ajuda na escrita, mas não escrevo tudo, porque eu não estou na escola. E o PPP é a identidade da escola. Então, como é que eu vou escrever algo, né, que eu não vivencio? Então, eu conto com essa participação, a gente vai fazendo por meio de atividades isso, e aí, nessa escrita, nós vamos, ao final dessa assessoria, deixar toda a documentação pronta. Ok? Então, esse é o meu papel junto a vocês. Eu não sei como eu posso contribuir, por isso que agora eu vou começar a fazer perguntas, certo? Para saber de onde a gente vai partir. Então, se vocês já tiverem alguma fala inicial para me falar, Douglas, ó, estamos assim, temos dúvida aqui, e seria interessante você partir daqui, estou aberto para uma conversa e tira dúvidas. Tudo bem? Eu tenho uma apresentação aqui, se for preciso eu mostro coisas, mas antes de eu sair mostrando, eu gostaria de ouvir para saber onde estamos, em que parte do ensino médio estamos na escola. Então, o que acontece? Nós temos hoje que cuidar da formação geral básica, né, e cuidar também
dos itinerários. Não tem como a gente pensar tudo do itinerário sem antes a gente cuidar da formação geral básica. Aí eu estava olhando a matriz de vocês, né? O Giba me passou, porque vocês encaminharam. Vocês fazem 29 aulas por ano ali, né? Tá previsto 29 aulas. Desde já, são aulas de 50 minutos, não são, Getúlio? Isso. Perfeito. Isso. Então, ó, desde já eu gostaria de pontuar para vocês que está faltando uma aula em cada ano. Por quê? Para a gente chegar nas 1000 horas que é previsto por ano. Tudo bem? Porém, ali só tem formação geral básica, então não é para mudar. Então, vamos entender primeiro questão de carga horária, para a gente entender o que vocês vão precisar mudar, tem um monte de decisão para tomar. Depois, a gente tem que entender o que é itinerário. Então, por exemplo, Silvana, quando você me fala assim, ó, nós temos 5 itinerários, né, formativos obrigatórios. Na verdade, eu acredito que vocês têm 5 projetos, laboratórios, isso são chamados não de itinerário, e sim de unidade curricular. Então, vou explicar para vocês isso, por quê? Porque itinerário é um caminho completo. Então, por exemplo, itinerário de matemática e assim por diante. Então, primeiro eu vou esclarecer a ideia do itinerário para a gente poder falar de carga horária, tá? Então, vou mostrar uma apresentação rápida para vocês entenderem. Vou até tentar simular aqui o que vocês fizeram, tá? Com vocês aqui, para a gente criar essa personalização. Eu vou explicar primeiro, ó. Só me dá um ok, Getúlio, se minha tela está aparecendo. Ok, tá sim. Ok? Beleza. Okay. Obrigado, viu? Então, vamos lá. Ó, o que é o ensino médio? Eu tenho que montar, então, um caminho, né, do ensino médio, onde eu tenho uma parte, que é essa parte azul, que é da BNCC, que ela tem que ter, no máximo, 1.800 horas, tá bom? Então, a gente vai ter que olhar para aquelas disciplinas que são básicas e organizar elas tudo dentro de 1.800 horas, porque é máximo, tá bom? É onde a gente vai ter um pouco de trabalho para distribuir as aulas dos professores. E eu tenho a parte vermelha, que vão formar um itinerário, né, formativo, que vão dar lá pelo menos 1.200 horas que a gente precisa ter em cada itinerário, tá? E não 600. Então, o que acontece? Eu vou mostrar primeiro o itinerário aqui, ó, por exemplo, esse itinerário aqui é de linguagens. Então, quando a gente fala, pode montar um itinerário por área, significa que eu vou montar todo um caminho e cada pedaço desse caminho, né, cada casinha desse caminho é chamado de unidade curricular, que seria disciplina, ou seria laboratório, projeto, núcleo, enfim. Cada casinha, então, é uma disciplina ou um laboratório, por exemplo, como esses de prática de laboratório de física, né, ou matemática financeira, tudo bem? Aí, esse aqui é específico só de linguagem, mas só para vocês entenderem o que a gente precisa montar. Ó, eu tenho uma parte cinza, que ela é obrigatória. Então, assim como vocês colocaram 5 obrigatórias, né? Nesse caso aqui, eu montei uma parte cinza com disciplinas obrigatórias, então, onde essa parte, qualquer itinerário que eu propor na escola, seja de linguagem, seja de matemática, ou seja de humanas, ou seja integrado, né? Todo mundo vai fazer essa parte cinza. Então, projeto de vida é uma disciplina que está compondo aí, uma outra é atualidades, outra é produção de texto, tudo bem? Inglês, ele entra na parte da formação geral básica, mas se a escola tiver alguma essência ligada à questão do inglês, né, se a escola quiser fazer um inglês mais reforçado, aí a gente pode também colocar parte do inglês em itinerário, e ele pode ser obrigatório. Então, essa parte cinza é obrigatória para todo mundo. Ok? A gente já olha específico no caso de vocês. A parte vermelha é só para quem escolheu a área de linguagens. Então, aí nesse caso aqui, são disciplinas, né, projetos ligados à área de linguagens. Né? Então, antes da gente decidir todo o caminho, a escola vai precisar decidir quais são os tipos de itinerário que ela vai propor. Né? Então, tem alguns tipos para a gente pensar isso. Né? Então, por exemplo, esses aqui são só de área. Né? Pelo que eu entendi de vocês misturaram duas áreas, né? Vocês colocaram matemática financeira, empreendedorismo, física, química e biologia. Ou seja, na proposta de vocês atualmente, eu tenho um caminho, vou até passar rápido aqui para vocês entenderem. Eu tenho um caminho semelhante a esse, que tem uma parte eletiva. Então, eu tenho uma parte que é obrigatória, vocês têm uma parte que é eletiva, onde o estudante faz escolhas,
né? E aí tem que ver quantos itinerários vocês estão propondo. A princípio eu entendi que é um só, tá? O itinerário que eu falo é o caminho todo. Vocês têm um caminho para o aluno seguir, ok? Mas a gente vai analisar isso com calma. E esse itinerário de vocês, provavelmente, ou ele é sequencial, ou seja, você mistura matemática e natureza, e aí o aluno faz uma parte de matemática financeira, né, e depois ele faz uma parte desses laboratórios, e aí ele é sequencial, ou ele é interdisciplinar, matemática com natureza, né, onde vocês estão fazendo essas duas áreas de maneira que a ementa das disciplinas que compõem são interdisciplinares, certo? São esses dois modelos, provavelmente, que vão se encaixar para vocês. Mas isso aqui, a gente só discute, ok? Eu vou abrir para falar com vocês de novo, mas a gente só entra nessa parte, então eu vou voltar aqui na apresentação, depois que a gente fala de carga horária, que é essa parte aqui. Por quê? Porque para vocês montarem todo um itinerário, vocês precisam saber quantas aulas vocês vão ter que dar para os itinerários, né? Porque vocês já vão completar ali as 1000 horas, e aí a gente vai dar uma parte dessas aulas para itinerário e vai ficar uma parte para formação geral básica. E aí, quando eu descobri quantas aulas eu preciso no primeiro ano do ensino médio para itinerário, quantas aulas no segundo, quantas aulas no terceiro, aí a gente começa a discutir itinerário na escola. Qual vai ser o itinerário completo? Né? Ou vai ser misturado, ou a gente vai deixar o aluno livre para fazer escolhas. Então, tem várias decisões que a escola tem que tomar, ok? Mas vamos primeiro, para ver se eu fui clara aqui, deixa eu voltar em vocês. Vamos primeiro entender o modelo de vocês, tudo bem? Então, por favor, até Getúlio, Silvana, enfim, se quiserem me ajudar a construir aqui um caminho. Vou duplicar aqui. No momento, pelo que eu entendi, vocês têm o seguinte: tem as 4 áreas do conhecimento da formação geral básica. Tem educação financeira, então vou botar aqui na parte dos itinerários, tudo bem? Tem os laboratórios, então vou chamar aqui de física, química e biologia. Ó, física, aqui é química e biologia, certo? São os laboratórios, só para a gente simular aqui. Laboratório. Não, biologia, perdão. Biologia. E tem também empreendedorismo, né? Então, tá aqui. Esses dois aqui não tem, deixa eu apagar. Então, nós estamos mais ou menos assim na escola hoje. É isso? Falta algo aqui? Acho que não. Então, eu tenho as disciplinas básicas, certo? Que é a matriz de vocês que está com 29 aulas. Empreendedorismo é uma das escolhas do estudante, né? É uma das partes. Tem as eletivas, né? De vocês ali de dança, música, teatro, certo? Então, algumas distribuições. Aí vocês me falam aqui, inicialmente, como é que a gente pode distribuir na escola. É nessa hora, gente, que está dando impacto dos professores falarem assim, eu vou perder aula, ou vou ganhar aula. Né? Aquela coisa que vocês devem estar ouvindo falar, né? E que é por causa dessa distribuição que a gente vai fazer da carga horária. Tá bom? Então, esse aqui é o primeiro passo, tá? O Getúlio pediu para eu começar do início, né? E esse aqui é o primeiro passo mesmo de organização. Então, vamos lá, ó. As bolinhas amarelas, elas são da carga horária da formação geral básica, que eu tenho que dar conta da BNCC. A soma dos 3 anos tem que dar 1.800 horas. Tá? O que seria esse primeiro modelo? Né? O primeiro modelo é um modelo mais equilibrado, esse exemplo 1. Então, vocês percebam aqui, ó, tá 600, 600, 600. São 600 horas, são 18 aulas, tá bom? De 50 minutos. Então, 600 horas, eu tenho 18 aulas. Então, essa quantidade de aulas que vocês têm hoje, né, de 29 só para formação geral básica, eu vou precisar, se vocês escolherem esse modelo, eu vou precisar só de 18 dessas 29. Então, a gente vai ter que tirar algumas aulas daí para colocar no itinerário. Tá bom? Até para não dar muito impacto. Douglas, mas a gente quer fazer mais. Não, a lei não vai permitir, dentro da organização de vocês, fazer mais de 1.800. Tudo que for além de 1.800 tem que ir para itinerário. Tá bom? Então, a gente vai organizar nesse sentido. Se vocês escolherem o modelo 2,
que é mais ou menos o que vocês estão fazendo hoje, vocês vão ter 800 horas no primeiro ano, que é em torno de 24 aulas. Quando eu faço, né, 24 vezes 40 semanas, vezes 50 minutos, e divido por 60, vai dar exato 800 horas, tá bom? Então, são 24 aulas. Aí vocês estão fazendo 34 no momento, somando tudo. Essas 10 aulas a mais é tudo itinerário. Aí vai para a carga horária itinerário, tá bom? Aí eu tenho que pegar essa carga horária e jogar nessa bolinha roxa, que é o itinerário. Aí vocês vão fazer um pouco mais. A bolinha roxa, o mínimo é 1.200 na soma. Então, o que acontece? Se fizer mais, não tem problema, né? Então, tudo que passar da carga horária que a gente precisa, a gente tem que colocar em itinerário, tá? Então, esse modelo 2, aparentemente, é o que está mais próximo do que vocês estão fazendo hoje, né? Então, a gente vai ter que só formalizar, lembrando aqui que eu posso brincar aqui de diversas maneiras com essas bolinhas, entende? Para a gente organizar o ensino médio, não precisa ser seguindo esse padrão. Por exemplo, eu posso fazer 900 horas e compensar, eu posso fazer 800, 500 e 500, né? Então, eu posso brincar com essas bolinhas aqui de uma maneira que não passe de 1.800 a amarela e que, no mínimo, tenha 1.200 na roxa. Eu estou falando para vocês que se vocês adotarem o modelo 2 de 800 horas, vocês estão fazendo 29 aulas aqui, ó, e preciso de 24 no primeiro ano. Então, eu teria que tirar 5 aulas daqui. Tudo bem? Ó. Então, dessa quantidade de aulas do primeiro ano aqui, ó, eu teria que tirar 5. Vocês já tiraram espanhol, ok. Aí, ó, produção de texto, vocês podem colocar lá no itinerário. Então, essas 2 aulas que vocês estão contando aqui, certo? Que vocês chamam de técnica de redação e produção de texto, é a mesma coisa? Porque isso aqui é do material do sistema, certo? Não. Produção de texto entrou para nós atualmente, né? Porque agora eu já vou falar tudo isso. Vou falar assim, atualmente está na base comum como produção de texto, né? Tá. E técnica de redação ficou fora, inclusive só estão fazendo os alunos que querem. E ficou voltado exatamente para uma parte mais comercial. Uhum. Então, ó, nós vamos pegar essas 2 aulinhas de produção de texto, somar nessa de técnica, tudo bem? A produção de texto ela vai continuar obrigatória, vocês podem chamar a técnica de eletiva, mas aí eu já tiro 2 aulas da formação geral básica aqui, que eu tenho que tirar 5, certo? Para chegar em 24 nesse número. Então, eu já tiro essas 2, não vai mudar em nada, vocês percebam, eu só vou deslocar em termos documentais, né? Vou deslocar essa produção de texto para itinerário, certo? Porque na BNCC, a produção de texto está dentro de língua portuguesa. Então, língua portuguesa é uma coisa e eu vou ter que considerar ela. Produção de texto é quando você quer dar foco na produção, né? Então, e técnica também. Então, ela pode compor itinerário obrigatório para todas as pessoas, todos os alunos. Então, eu já tirei 2 aulas, tudo bem? Essa eu vou ajudar vocês a tirar. O restante aqui, ó, literatura, né, estudo de linguagens, arte, a gente precisa tirar mais 3. Então, por exemplo, ó, filosofia e sociologia não dá para tirar porque está com 1. Educação física também, arte também. Então, vocês vão ter que escolher. Tirar de quem? Tirar da geografia, tirar da física, da química, tá vendo? Eu não posso fazer isso por vocês. Às vezes, tirar da matemática, certo? Eu preciso tirar mais 3 para chegar no modelo 800. Se vocês falarem assim para mim, ó, Douglas, a gente não quer tirar de ninguém nesse primeiro ano, porque já aconteceu o primeiro ano, e aconteceu nesse formato. Aí, a gente vai ter que olhar com cuidado o segundo e o terceiro ano, para a gente olhar, então, qual a carga horária que o primeiro ano fez. No caso aqui, ó, descontando essas 2 do produção de texto, então eu vou ter 27. Então, ó, 27 vezes 40 vezes 60. Dividido... Peraí. Vezes 50 dividido por 60. Ó, vocês estão fazendo, tirando essas 2 de produção de texto, que dá para justificar no itinerário,
tá bom? Vocês estão fazendo 900 horas. Então, vocês não estão fazendo 800, vocês estão fazendo 900. Aí, o que está faltando? Está faltando mais 900 horas para chegar em 1.800. Essas outras 900 a gente vai distribuir no segundo e terceiro ano. Entendeu? Aí vocês estão dentro da lei. No momento, vocês estão dentro... Então, vamos com calma no itinerário. Bom, os itinerários, a primeira escolha que vocês têm que fazer é qual tipo de itinerário vocês vão propor para a escola de vocês. Tem alguns tipos, né? Vocês devem ter visto esse slide aqui nas palestras, que todo mundo usa, mas vamos com calma entender. O modelo A de itinerário, quando eu falo itinerário, então eu quero deixar claro que eu estou falando do caminho inteiro, tá? Todo o itinerário que o aluno vai fazer. Esse caminho, ele pode ser inteiro determinado pela escola, que é o modelo A. Então, suponhamos que vocês falem assim, Douglas, aqui na escola, nós queremos fazer um itinerário de matemática, ou de humanas, certo? Uma área só. Vou dar um exemplo só com uma área, tudo bem? Tem outras variedades, mas só com uma área. Se você falar assim, então tá, então você quer matemática, então vamos fazer um de matemática. Nós vamos criar toda a trilha desse caminho com as disciplinas voltadas para a área de matemática. Porque quem escolheu matemática está esperando fazer disciplinas voltadas para essa área, né? E aí o aluno não escolhe mais nada. Por quê? A escola decide todo o caminho. O que o aluno escolhe é qual caminho ele quer fazer. Então, se ele quer fazer o itinerário de matemática, a escola está oferecendo um caminho inteiro de 1.200 horas, certo? Nos 3 anos. E ele não escolhe mais nada no caminho. A escola tem todo o controle na mão, ela sabe quais disciplinas ela vai oferecer, qual a carga horária de cada disciplina e assim por diante. Tudo bem? Esse é o modelo A. O modelo B, ele tem uma parte que é fixa, que é o que vocês estão fazendo hoje. Então, o que é essa parte fixa? É a parte obrigatória de vocês. Então, quando vocês falam assim, ó, matemática financeira é obrigatório, empreendedorismo é obrigatório, então o aluno tem disciplinas obrigatórias que a escola está oferecendo naquele itinerário que ela está propondo. Mas também ele tem uma parte que é eletiva, onde ele escolhe. Então, quando vocês falam assim, ó, dança, música, teatro, são possibilidades de escolha, né, técnica de redação, significa que no caminho desse estudante tem possibilidade dele fazer escolhas. E aí a escola tem algumas ofertas para ele fazer escolha, né? Então, esse caminho tem essa parte que a gente fica um pouco inseguro no sentido de saber, vamos ter aluno ou não vamos ter aluno? Se vocês estão colocando como tudo obrigatório, significa que vocês estão no modelo A e não no modelo B, porque o aluno não tem escolha. Ele é obrigado a fazer aqueles laboratórios, etc. Se vocês estão colocando alguma parte eletiva, aí vocês precisam determinar qual a carga horária que eles precisam fazer de eletivas. Então, por exemplo, vocês estão oferecendo dança, música, teatro, técnica de redação, né? Dessas eletivas, vocês precisam fazer no total 200 horas, 300 horas. Fica a escolha de vocês. Porém, tem que somar uma carga horária. Então, não tem a opção de não fazer nada. Tem a opção de escolher, mas tem que fazer algumas das opções que a escola está oferecendo e a gente vai determinar uma carga horária para isso. E tem o modelo C. O modelo C é o modelo livre. O que é o modelo livre? A escola oferece um menu de opções, né, de eletivas, e o aluno escolhe, ele faz o caminho do jeito que ele quiser. Se ele quiser fazer hora de um pouquinho de uma disciplina de matemática, um pouquinho de laboratório de física, um pouquinho de teatro, tá tudo em paz. Desde que ele some 1.200 horas, tá tudo bem. Então, esse modelo C, ele é um pouco mais complicado para as escolas, porque ele tem um impacto financeiro muito grande. Porque você tem que ter um menu bom de opções para não perder aluno, né? E corre-se o risco, às vezes, de vocês oferecerem uma disciplina de música e só um aluno se matricular, né? Porque está livre, então, às vezes, não atraiu muitos alunos, só um se matricula. Então, esse aqui é o primeiro passo, decidir se a escola vai oferecer fixo com eletivas no caminho, ou livre. Pegar e falar assim, ó, nós oferecemos algumas eletivas na escola, né? E dessas eletivas, o aluno precisa fazer 200 horas. Aí você determina uma quantidade de horas que vai compor o itinerário dele. 300, 400, enfim. Aí depende de como vocês vão ter possibilidades de atender os alunos, né? De juntar turma e tudo mais. Tem que pensar em tudo, na logística toda, né?
Aí vocês viram para o aluno e falam assim, olha, temos essas eletivas durante os 3 anos, não importa em qual ano, às vezes vocês vão fazer, mas tem que compor 300 horas. Quais disciplinas vocês vão fazer? Não sei. Os horários delas estão aqui, não chocando com a aula de formação geral básica, né? Se a gente conseguir oferecer em momentos que os alunos não vão ter formação geral básica, vocês podem fazer qualquer coisa. Aí ele tem que compor 300 horas, por exemplo. E aí, nessa composição de 300 horas, vocês não sabem como eles vão se matricular em teatro, por exemplo. Vocês não sabem. Pode ser que tenha 2 alunos, 3 alunos. Aí é uma decisão da escola começar a pensar. Compensa eu ter 3 alunos para teatro? Não compensa? Quantos alunos, no mínimo, tem que ter para a gente abrir essa disciplina? Né? Então, isso é importante pensar. Tudo bem? O mesmo vale para o máximo. Eu penso no mínimo e no máximo. Ó. E suponha que vocês têm 3 turmas. As 3 turmas querem teatro. Como é que nós vamos fazer isso? Né? Temos condições, né? Então tem que organizar certinho. Então tem que pensar em número mínimo de alunos e em número máximo de alunos que cada disciplina pode compor. Aí tem que pensar ainda na parte que vai ser obrigatória. Por exemplo, produção de texto, né? A técnica, projeto de vida, né? Ensino religioso. É itinerário, mas é obrigatório para todo mundo. Aí não tem escolha. Certo? E ver se vocês querem... Aí vai depender agora dos tipos que eu vou mostrar de itinerário. Se vocês criarem itinerários de área, né? Se vocês querem colocar algumas disciplinas que também sejam específicas, mas só para quem escolheu aquela área. Então, por exemplo, se eu colocar robótica na escola de vocês e colocar política, ó, deixa eu voltar aqui no de humanas, ó, robótica e o outro seria política, por exemplo. Eu que escolhi matemática, eu vou para robótica. Meu amigo que escolheu humanas, ele vai para política, às vezes no mesmo horário. Então, eu divido esse grupo. Mas isso vai depender dos tipos de itinerário que vocês forem oferecer e da quantidade que vocês vão oferecer. Tá bom? Temos dúvidas? Alguém abriu o microfone? Não? Então, vou seguir. Ó, então, vamos aos tipos, tá bom? Essa aqui é a última parte do nosso encontro de hoje, para deixar como tarefa, e aí vocês vão me mandar as documentações de vocês, aquilo que vocês querem que eu analise, para eu começar a fazer minhas análises aqui também, para os próximos encontros. Mas vamos lá, ó. Esse tipo aqui, de itinerário, é o tipo chamado sequencial. O que é o sequencial? A escola fala que os alunos vão fazer 2 áreas do conhecimento, e não uma. Vai fazer 2, né? São chamados itinerários integrados. Só que primeiro ele vai fazer disciplinas, né, que são voltadas para matemática. Depois ele vai fazer disciplinas voltadas para a natureza. Às vezes nem tem relação entre essas disciplinas. Tudo bem? Então tem uma carga horária destinada para matemática, tem uma carga horária destinada para a natureza. Vocês hoje estão oferecendo de todas as áreas, disciplinas, né? E aí você só tem que agora formalizar. O itinerário de vocês é sequencial, ou seja, o aluno pode somar 2 dessas disciplinas de 2 áreas diferentes para compor a carga horária dele? Se vocês falarem que sim, vocês estão formando o sequencial. Se o itinerário de vocês hoje for interdisciplinar, misturando 2 áreas, aí a ementa de cada disciplina tem que ser interdisciplinar. Por exemplo, laboratório de física, laboratório de química e laboratório de biologia. Pode ser misturado com linguagens. Quando eu falo, por exemplo, do estudante na ementa criar relatórios científicos, né, e ler notícias, e criar, né, passo a passo para experimentos, eu posso estar relacionando com a área de linguagens. Tudo bem? Aí, se o itinerário for integrado, interdisciplinar, as ementas, aquelas disciplinas que compõem esse itinerário, elas têm que estar, então, integrando as 2 áreas que vocês escolheram. Certo? Tem ainda o modelo paralelo, que eu acho que é o que vocês estão tentando fazer neste momento. Tá? O que é o modelo paralelo? O aluno faz mais de uma área do conhecimento, então você dá essa oportunidade para eles, e aí eles fazem ao mesmo tempo. Então, no primeiro ano, pelo que eu entendi, vocês estão propondo matemática e ciências da natureza. Então, vocês estão propondo em paralelo, o aluno está fazendo disciplinas de matemática, disciplinas de ciências da natureza. Certo? Por exemplo, laboratório de biologia, ele é específico da natureza. Então, vocês estão propondo em paralelo, ele está fazendo junto, né? Vamos continuar nesse modelo? Vai propor algo
de área para a área da linguagens e humanas, ou vai deixar essas como eletivas, para o aluno escolher se ele quiser? No momento é como vocês estão fazendo, ó, lendo o que vocês me falaram. Vocês, se eu fosse apresentar para uma família, né? E aí eu chegaria e falaria assim, diretor, coordenadores, enfim, qual itinerário vocês estão propondo? Eu apresentando seria assim, ó, olha, o itinerário que a gente apresenta, ele é integrado no formato paralelo. O estudante, ele faz 2 áreas do conhecimento, que seria ciências da natureza e matemática, e essas 2 áreas do conhecimento ele vai fazer durante os 3 anos, sendo a carga horária, por exemplo, de ciências da natureza, um pouco maior do que a de matemática. Seria 800 horas de ciências da natureza, 400 horas de matemática. Ou poderia ser 600 horas de natureza ou 600 horas de matemática. Tudo bem? Poderia. Ou ainda, dentro do que vocês estão fazendo. O aluno vai fazer 400 horas de matemática, 400 horas de ciências da natureza em paralelo, né, ao mesmo tempo. Isso dá um total de 800 horas. As outras 400 horas, a escola deixou livre para o aluno fazer itinerários eletivos, que aí ele vai poder fazer dança, música, teatro, técnica de redação, aí depende da escolha dele. Então, tá vendo? Ó, tem maneiras de explicar o que vocês decidiram. Então, a princípio eu vejo, como a gente não determinou a carga horária, né, de como vocês vão organizar esse itinerário todo, mas eu vejo vocês, neste momento, fazendo em paralelo com eletivas. E as eletivas, vocês colocaram eletivas da área de linguagens, e não das 2 áreas que vocês estão propondo. Então, seriam eletivas um pouco mais livres, né, ali, e por isso que talvez alunos que escolheram matemática e natureza não estão interessados em fazer teatro. Aí vocês têm que pensar, temos alunos ligados a humanas e linguagens? Aí tem que ler o 9º ano este ano, tudo bem? Porque vocês vão ter que dar continuidade ano que vem. Tem que ler o 8º e o 9º ano agora, nos projetos de vida deles, começar a fazer uma leitura, não é só questionário, né? Uma leitura desses estudantes, para saber se ano que vem, para o 1º ano, vocês vão continuar em paralelo, ou se vão fazer integrado, ou se vão propor sequencial, e quais áreas do conhecimento vão ser destacadas. Tudo bem? Então, isso são decisões a serem tomadas. Claro para vocês? Vamos às dúvidas. Dúvidas? A minha internet está caindo. De vocês está caindo também, não? A Silvana veio até para cá porque caiu tudo. Para mim caiu também. Mas vocês conseguiram acompanhar a parte dos itinerários? Sim? Ficou claro para vocês a explicação? Tá ótimo. Para nós está ótimo. E como a gente gravou, então a gente tem as lições de casa já mandadas. Voltou. Então, acho que a gente pode estar revendo toda essa orientação sua e cumprindo as tarefas, né? Isso. Tá bom assim? Então, a gente termina aqui. Eu já apresentei a introdução da elaboração. Vocês agora vejam as documentações, cumpram as tarefinhas e a gente volta a conversar no segundo momento, então, já com algumas determinações. Pode ser assim? Pode. Qual que é a dinâmica, Douglas, que você pretende de trabalho com o grupo? Fala como que você... Isso. Ó, a princípio, todas as escolas que eu estou atuando, eu faço 6 encontros. Tá? Esse primeiro é um primeiro mesmo de levantamento de expectativas, saber onde a escola está. E aí, a partir dos próximos agora, eu vou passando atividades para vocês irem fazendo, né, entre um intervalo de uma e outra, para ir elaborando, então, essas documentações. Então, a agenda, vocês têm que determinar com o Giva, né, qual é o melhor período de agenda, os prazos que vocês têm, mas, a princípio, 6. Se for necessário mais, depois, a gente faz mais. Certo? Dentro desses encontros, primeiro com a gestão. Eu priorizo sempre a gestão. Se com a gestão a gente fechar em 4 encontros, tudo que a gente precisa fechar, a gente pode fazer formação com o professor para explicar algumas decisões, para explicar o porquê que a escola determinou algumas coisas. Se vocês fizerem gestão democrática, eu posso estar explicando para os professores o que a gente espera deles.
certo? Aí depende muito da onde o professor vai entrar nesse momento. Então, primeiro eu cuido da gestão, aí a gente vai sentir necessidade de envolver professor em algum momento. Aí a gente vai para o professor, tá bom? E nesse caminho vai ter a necessidade de olhar para o aluno, né, para o estudante. Aí a gente vai chegar o momento de olhar para o estudante também. Nesse primeiro momento, eu só peço que vocês comecem a criar estratégias para ler os estudantes do 8º e 9º ano, para vocês tomarem decisões em cima do que vocês estão observando agora, tá? Então, é assim que vai funcionar. Tem uma agenda que o Giva vai determinar com vocês. Eu vou, então, olhando as documentações, entre um encontro e outro, eu vou vendo o que precisa alterar e vou passando para vocês. E aí, vamos trocando informações até deixar a documentação toda pronta.